gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu desejo muito que todo mundo realmente esteja muito bem, se cuidando. Estamos virando o reino do álcool gel e da máscara, então se cuidem. Gente, com relação à aula de vocês sabem que uma complementa a outra, então eu vou bater muito na mesma tecla de tenham assistido as aulas anteriores. Quem não assistiu, dá tempo de assistir, todas elas estão lá disponíveis para vocês, tá? E se não entenderem, perguntem. Ah, professora, mas desse jeito eu não consegui entender. A gente vai tentar fazer dentro do possível o que der, né? Porque as nossas limitações, infelizmente, elas estão maiores. E que mais? O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Eu creio que seja isso. Não entendeu pergunta, prestem atenção na aula e nas atividades de vocês. Não entendeu a atividade? Isso eu tô gostando, eu tô achando bacana. Professora, eu não entendi a atividade, tá? Você consegue me explicar? Pô, consigo, gente. Né? A gente se ajuda. Então, não entendeu a atividade? Pergunta. Tá? Nós estamos aí para tirar as dúvidas de vocês. E um vai acompanhando o outro. Né? Vocês estão aprendendo através dos vídeos, nós estamos aprendendo muito com relação a mexer nesses vídeos através de vocês, que vocês vão dando toque ali pra gente. Professora, dá pra fazer assim, né? Aí a gente vai mexendo numa coisa ou em outra. Então, gente, saibam que vocês moram no meu coração. Saibam que eu sinto saudade de vocês mesmo. Com relação às avaliações, ai. Vocês estão indo bem, tá? A maioria das notas foram muito boas, então saibam que eu fiquei feliz com isso, fiquei bem feliz mesmo. Fiquei muito feliz com relação às notas de vocês. Não é 100% aquela nota fechada, mas notas próximas a isso. Então, em meio à situação que nós estamos, gente, vocês estão mandando bem. Se dedicando, fazendo tudo que é possível, tá? Porque sabem que vocês moram no meu coração, tá? Então, sempre que vocês precisarem, que vocês tiverem uma dúvida, me perguntem, tá, gente? Boa aula, bons estudos e, mais uma vez, na dúvida, perguntem, tá? Pois bem, vamos começar do começo o negócio. Como vocês não tiveram avaliação minha, eu espero que vocês saibam que eu sempre vou fazer essa correção com vocês, tá? Eu gosto de fazer, de certa forma, como se fosse uma cobrança com vocês, né? Mas não uma cobrança, mas essa participação de realmente fechar a avaliação com vocês. Vocês fizeram a avaliação, vocês lembram o que vocês colocaram na avaliação, então eu faço essa resolução da avaliação junto com vocês, porque assim, eu errei eu não acredito que eu errei aquilo ali. Tá, você errou, né? Você viu que você errou e por incrível que pareça, gente, se você passar por isso, por essa experiência, provavelmente você não vai errar de novo, porque foi corrigido aquele erro. Então, eu tenho muito isso comigo, né? Quando eu erro alguma coisa e eu corrijo aquele erro, a probabilidade de eu voltar a cometer aquele erro é mínima. Então, eu gosto muito de fazer essa correção com vocês, porque se vocês erraram alguma dessas questões, uma pelo menos, se passou errada, vocês não vão errar de novo. A probabilidade é bem pequena. Certo? Então, vamos começar do começo, né? Primeira pergunta de vocês era: o continente americano possui subdivisões. Quais são elas? Então, travou até aqui. Quando a gente vai falar em subdivisões, essa divisão depende da referência e da intenção do autor do mapa. Tá? Vocês vão encontrar algumas subdivisões da América. Então, dessa forma, surgiram várias maneiras de dividir a América. Porém, só duas são as mais utilizadas: a geográfica e a cultural. Certo? Eu cobro muito a geográfica, vou ser sincera para vocês, tá? A geográfica eu acho que é a que eu mais pego no pé. A cultural, sempre que eu precisar da cultural, vou falar qual é a divisão cultural da América.
ou vocês podem me ver usando o termo da cultural, tá? Mas se for cobrança em alguma coisa, ou até mesmo uso em aula ou em atividade, provavelmente eu vou usar geográfica, já avisando para vocês, certo? Então, retomando. Primeiramente, você estuda o continente americano com uma divisão clássica em 3 partes, certo? América do Norte, América Central e América do Sul. A estrutura física da América, ou seja, a formação das bordas continentais e a origem da ocupação europeia é a que mandam nessa divisão. Belezinha? Aí vem a grande questão, tá? A divisão cultural do continente. A gente também pode chamar de divisão socioeconômica, tá? Ela divide a América em 2 partes apenas. A América anglo-saxônica e a América Latina. Essa divisão ela leva em conta a língua falada e a condição econômica dos países. Então, a América anglo-saxônica, a população da América anglo-saxônica foi formada predominantemente por ondas de imigrações, originados da Inglaterra, Irlanda, Holanda, Escócia, França e Alemanha. Ela é composta apenas pelo Canadá e os Estados Unidos. É a região onde predomina o maior desenvolvimento econômico e social do continente americano. A colonização foi de povoamento em que as metrópoles pouco exploraram essas áreas. A língua predominante era inglês. Contudo, há um grande grupo dentro do Canadá que tem o francês como língua oficial. A América Latina. Dentro da divisão cultural, a América Latina foi formada pelos países que se constituíram a partir da ocupação de imigrantes originados da Espanha e de Portugal, nos primeiros séculos após o descobrimento. Por isso, a língua predominante é o castelhano. No entanto, há países que falam português, francês, holandês e inglês. Mais tarde, a população da América Latina foi complementada por imigrantes em menor número da Itália, Alemanha, Japão e pequenos contingentes de países do leste europeu. Formada pelos países que estão mais ao sul dos Estados Unidos, é um grupo bastante heterogêneo quando se trata de economia. Isso porque há países emergentes como Brasil, Argentina, Chile e o México, mas também há países que apresentam um grau de economia de muita miséria, que é o caso do Haiti. Então, olhem aí, vocês têm os 2 mapas, certo? O mapa da esquerda, né, que vai ser o mapa que eu falei para vocês, que é a divisão geográfica. Vamos ver se dá certo o zoom aqui. Deu. Vai ser a divisão geográfica. América do Norte, América Central e América do Sul. Do ladinho, nós temos a divisão cultural, certo? Ou divisão socioeconômica, como vocês preferirem. A América anglo-saxônica em azul, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina em amarelo, que são os demais países da América, inclusive Brasil. Ah, mas professora, se a gente estiver falando sobre economia, esqueci de falar o Brasil, mas eu falar América Latina. Então você falou Brasil, porque com relação à economia, a parte da questão socioeconômica, se nós estivermos falando em grau de escala América e a citação for América, parte do Brasil, né? E você falar América Latina, errado não vai estar, certo? Ah, então tá bom. Beleza. E se por um acaso eu falar América anglo-saxônica quando eu quiser falar sobre alguma parte em questão cultural dos Estados Unidos? Beleza, de boa. Canadá, também, sem problema nenhum. Tá? Então, a questão cultural e socioeconômica, ela pode ser usada para essa divisão, anglo-saxônica ou América Latina. Beleza? Se tiverem dúvida, vocês me perguntem depois. Tá? Segunda pergunta. Quais são as línguas oficiais ou dominantes do continente americano e do continente africano? Eu coloquei esse mapa aí para vocês.
certo? E ali eles apresentam línguas oficiais ou dominantes. Gente, se a gente for colocar pelo mapa, não vai ter fim, tá? Por isso que eu perguntei ali, quais são as línguas oficiais ou dominantes do continente americano e africano. Então vamos lá. Olhem lá. Professora, respira fundo. É tudo isso? Gente, é só pegar a legenda, tá? Árabe, inglês, francês, português, espanhol, quechua, aimara, guarani. Aí, quando tá ali África do Sul, 11 idiomas oficiais, essa parte aí vocês não precisam colocar, tá? Bolívia, 39 idiomas oficiais, também não precisa. Outros idiomas regionais também não precisa. Mas o essencial é que eu coloque aquela questãozinha ali, certo? Árabe, inglês, francês, português, espanhol, quechua, aimara, guarani. Tranquilinho? Então, essas são as línguas oficiais ou dominantes, tanto da América quanto da África, tá? Mas, professora, tem uns que tem mais de uma cor, né? Por exemplo, o Canadá. O Canadá tem o rosinha, que é o inglês, e daí tem umas linhas tracejadas em lilás. É porque eles quiseram diferenciar uma forma de colocar a outra coloração. Então, quer dizer que sim, eles falam inglês, mas eles também falam o francês. Beleza? Isso, claro, com outras regiões. Por exemplo, vamos achar aqui... Madagascar. É a mesma situação, tá? Beleza, gente? Tranquila? Alguma dúvida? Eu espero que vocês me perguntem. Eu já ia perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Mas você não tem como me responder assim, tá? Não estamos ao vivo. Mas se vocês tiverem dúvida, me perguntem, tá? Era só pegar a legenda no mapa. Depois, quais foram os últimos países da América a se tornarem independentes? Então, quando a gente vai parar para analisar isso, vocês têm esse mapa gigante. Vocês sabem que eu amo mapa, né? Vocês sabem que eu amo trabalhar com mapa. Então, não é porque eu estou com a montagem da aula de vocês agora em forma digital que isso vai mudar, tá? Então, vocês teriam que analisar esse mapa e vocês perceberam que... Deixa eu dar o zoom aqui. Tem os anos, né, da descolonização em cada um desses países. E o que acontece? Eu teria que analisar cada um desses países e olhar os anos da descolonização para notar o quê? Para notar quais foram os últimos países que foram descolonizados. O que ia acontecer? Quais seriam os últimos países? Guiana e Suriname, certo? Como tá aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Opa. Mais um do que isso eu não consigo. Guiana e Suriname, 1975, certo? Aqui eu deixei separadinho para vocês Portugal e Reino Unido, tá? Que são os países colonizadores na época da independência desses países. Beleza? Tranquilo também, né? Quarta pergunta. Como a América, demografia, fica dividida de acordo com o Índice de Paz Global e Regionalização? Professora, tá de brincadeira que também é só analisar a partezinha da legenda? Sim, também. Se vocês pegassem o mapa da legenda, era só analisar isso aqui, tá? Então, ó, como a demografia fica dividida de acordo com o Índice de Paz Global. Olhem lá. América do Norte, exceto México. América Central, mais México. América do Sul e Caribe. Tá de brincadeira, professora, que é só isso? Gente, eu tô até falando sozinha, olha só, eu tô imaginando vocês me perguntando. Sim, é só isso, tá? Então, a divisão fica a América do Norte, a América Central mais o México, a América do Sul e o Caribe, tá? É só isso. Opa. Aí.
Como o colonialismo pode ser entendido? Quando a gente vai falar com relação ao colonialismo, aí fica um pouquinho mais complexo, certo? Porque vocês vão precisar lembrar da aula que eu dei para vocês de colonialismo. Então, retomando, né? O colonialismo ele pode ser entendido como um sistema internacional de relações econômicas que vigorou em diferentes partes do mundo. Ponto. Só isso, professora? De certa forma, sim. Posso estender a minha resposta? Sim, você pode estender a sua resposta, né? Que atualmente sobraram poucos locais no mundo em situação parecida à das antigas colônias, geralmente ilhas ou pequenos territórios. Um deles é a Guiana Francesa, vizinha do Brasil, que faz fronteira com o estado do Amapá, ao norte. Entretanto, de modo muito diferente da condição das colônias no auge do colonialismo no mundo, caracterizado pela relação de subordinação entre uma metrópole e a sua colônia. A Guiana Francesa é atualmente considerada um território ultramarino da França. Seus habitantes são cidadãos franceses e, embora haja alguns movimentos que reivindicam a independência, trata-se de uma região estável em suas relações com a capital, Paris. Professor, é muito estranho isso, não dá para aceitar. Gente, vocês têm que aceitar, tá? Vocês têm que aceitar que realmente, certo? A Guiana Francesa é atualmente considerada um território ultramarino da França, como se realmente ela fosse uma extensão da França. Ah, professora, então dá até pra gente falar assim que é um pedacinho da França na América? Dá. Tá? Porque ela é um território da França aqui na América. Então, o cara que nasce lá na Guiana Francesa, ele pode falar que ele é francês? Gente, ele pode. É aquela situação do vamos ter que aceitar, tá? Então, é um território da França no continente americano. Tranquilinho? Beleza? Conteúdo da aula de vocês continuando, retomando. Eu tenho que só cuidar do tempo de vocês para não estourar muito o prazo e deixar vocês cansados da minha aula. Então, meu povo, nós paramos na aula anterior com relação a isso, né? Uma reportagem que tem também na apostila de vocês, que a enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Quando a gente fala um negócio desses, fica meio bizarro? Fica, né? Mas fica mais bizarro se vocês chegarem a ler os depoimentos das pessoas. Sério. Se vocês param para ler os depoimentos das pessoas, é bem estranho, tá? Mas vamos lá, vamos a essa entrevista de vocês, certo? Então, uma fissura que começou a se abrir em março no sudoeste do Quênia evidencia que em dezenas de milhões de anos haverá uma ilha no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia e da Somália. A estrada, agora foi, que liga as cidades quenianas de Narok e Nairobi, foi atravessada pela fenda que se abriu no sudoeste do país. Em Mai Mahiu, um pequeno vilarejo rural no sudoeste do Quênia, a 50 quilômetros da capital Nairobi, ocorrem há algumas semanas, no nosso caso a gente já não pode mais usar semanas, tá? Isso já faz mais de um ano. Chuvas intensas, inundações e tremores. Mas, em 18 de março, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir. Aí tem aqui um depoimento, tá? Gente, é verdade, tá? Antes que vocês perguntem alguma coisa. Então, minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda, para retirar nossos pertences de casa. Isso um dos moradores contou à agência de notícias. Professora, qual que é o nome dele? Peraí. Eliud Najoroj. Acho que saiu certa a pronúncia, não tenho certeza. Mas ele contou isso para a agência de notícias. Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou mais de crescer, fazendo com que a família e outras
muitas famílias fossem evacuadas dessa região. As fendas ocorrem quase em linha reta, então dá para projetar para onde elas vão. Se você vê uma vindo em sua direção, você sai correndo dali. Isso disse o geólogo David Aded, né, à agência de notícias. Então, essa enorme fissura já tem quilômetros de comprimento e alguns metros de largura. Ela está ligada a uma falha tectônica conhecida como Vale do Rift, ou Vale da Grande Fenda, na África Ocidental. Professora, essa foto aí? É essa foto aí, tá? Essa fenda que vocês estão vendo é a fenda do Vale do Rift, certo? É uma falha, sim, uma falha tectônica. E, professor, isso existe? Sim, ela existe, gente. Por isso que já tem todas essas reportagens, essas pesquisas, porque eles já estão vendo situações que podem ocorrer daqui a alguns anos, tá? Então, segundo os geólogos, esse é um sinal de que daqui a dezenas de milhões de anos, realmente a África pode ser separada em duas. Aqui vocês podem ver mais ou menos um exemplo, tá? A fissura, né, ela já está mais ou menos nessa dimensão, né? Aqui do lado esquerdo vocês podem ver o mapa tradicional, o atual, que é esse aqui, certo? E esse da direita é como vai ser quando soltar esse pedacinho da falha tectônica, tá? Então, essa fissura já levou a evacuações de zonas rurais no sudoeste do Quênia e seguirá se expandindo pelo continente, tá? Então, isso ainda vai... Opa, meu slide não quer sair. Aí. Então, a África sem o chifre. Falando nisso em chifre. Mas peraí, por que chifre, gente? Notem, parece um chifre. Eu não consigo mais colocar o aplicativo para fazer a pontinha. Mas eu vou ver aqui se eu consigo. Aguenta lá. Aí eu achei. Olhem só. Por que eles falam que é o chifre da África? Vocês podem ver que tem essa pontinha aqui, tá? Então, o pedaço que vai ser solto, ele é mais ou menos isso daqui. Certo? Então, é mais ou menos isso. Por isso que eles falam que é o chifre da África, tá? Que é um dos chifres que ela vai acabar perdendo. Belezinha? Aí, agora eu posso tirar isso aqui daqui e continuar. Então, gente, aqui tem um detalhe de um exemplo maior da fissura para vocês, tá? E como ela tá ocorrendo de forma muito rápida mesmo. E na verdade, assim, a população fica muito assustada, tá? Então, aqui eu coloquei uma das fotos que eu achei para vocês. A África sem o chifre, né? Então, assim como ocorreu com a América do Sul, separada da África há 138 milhões de anos, os geólogos estimam que chegará um momento em que o chifre da África também se desprenderá do continente. O Vale da Grande Fenda se estende por mais de 3.000 quilômetros, desde o Golfo de Aden, no norte, até o Zimbábue, no sul, dividindo a placa africana em duas partes iguais. Isso afirma a geóloga Lúcia Pérez Dias, tá? Não fui nem eu, certo? Foi uma geóloga que foi lá e analisou a situação e de acordo com as análises dela, é o que pode acontecer. Então, a pesquisadora do Grupo de Investigação de Falhas Dinâmicas da Universidade Royal Holloway defende que a atividade ao longo da parte oriental do Vale da Grande Fenda, que ocorre ao longo da Etiópia, Quênia e Tanzânia, tornou-se evidente quando a grande fissura apareceu, repentinamente, no sudoeste do Quênia. Então, a fenda é única no planeta, porque permite observar as diferentes etapas de seu processo de fissura ao vivo. A fratura mais interessante, escreve, né, de acordo com o que eles escreveram, começou na região de Afar, no norte da Etiópia, há cerca de 30 milhões de anos. Desde então, está se propagando rumo ao sul, na direção do Zimbábue, em uma média de 2,5 a 5 centímetros por ano.
Atualmente, em Afar, a camada exterior sólida da Terra, chamada de litosfera, tem sido reduzida a ponto de a ruptura ser quase completa. Quando a quebra estiver completa, um novo oceano começará a se formar. E, em um período de dezenas de milhões de anos, o leito marinho avançará ao longo de toda a fenda. Então, o oceano inundará e, como resultado, o continente africano ficará menor e haverá uma grande ilha no Oceano Índico, composta por partes da Etiópia, Somália, incluindo o chifre da África. Tá? Então, gente, eu coloquei um vídeo para vocês, é claro que eu não vou passar ele inteiro, tá? Porque senão vai ficar muito extenso, certo? Então, peraí, deixa eu ter certeza. Tá aqui, é isso mesmo, tá? E eu vou colocar um desses vídeos para vocês terem uma dinâmica um pouquinho maior. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E há pouco tempo atrás aconteceu algo surpreendente no sudeste do Quênia, que deixou muitos cientistas encucados e pessoas curiosas no mundo inteiro. Uma rachadura de vários quilômetros se abriu lá na região do Quênia. E essa enorme rachadura surgiu do nada, de um dia para o outro. O morador local viu a fenda se abrindo e disse que foi tudo muito rápido, que ele não entendeu nada. O cara que morava ali próximo disse que em questões de segundo o chão do nada começou a se abrir e só deu ele vazar dali, antes que a casa dele desmoronasse e fosse engolida pela... Essa região é bastante conhecida pela comunidade científica, porque lá já foram encontradas muitas coisas arqueológicas das mais importantes da história, e por isso que esse lugar é apelidado de berço da humanidade. Uma das coisas importantes que foram encontradas lá foi um esqueleto com mais de 1,5 milhão de idade, 1,5 milhão de anos no caso. O esqueleto chamado de Garoto de Turkana. E essa peça é uma peça bastante importante para os cientistas estudarem a nossa história. Da rachadura, que aconteceu ali naquela região. A rachadura foi tão grande que dividiu a estrada Mai Mahiu Narok, cortando ela ao meio e impossibilitando qualquer um de passar. A rachadura que se formou da noite para o dia já possui mais de 15 metros de profundidade, e o tamanho da sua largura já está chegando aos 20 metros. E essa fenda, galera, é tão grande que passa por dentro de vários países, pela Etiópia, pela Tanzânia e pelo Quênia. E é exatamente por ali que seria o encontro de duas placas tectônicas, a placa africana e a placa somali. Mas por que essa fenda surgiu do nada? Alguns cientistas acreditam que a rachadura não surgiu do nada, mas sim que ela está surgindo há centenas de milhares de anos. A fenda já estava ali debaixo do chão, mas ela estava coberta por outras coisas, como terra, lavas, pedras, cinzas, e por isso que ela não estava visível, pois essas coisas estavam deixando a fenda enterrada. E o que fez essa fenda surgir novamente foi a combinação de uma tempestade. E com isso, o que estava em cima da fenda teria desabado e a fenda veio à tona. Outros cientistas acreditam que o buraco ainda pode ser mais fundo, que abaixo desses primeiros 15 metros de profundidade dessa fenda, o solo ainda pode estar mais aberto. E como já falamos no começo do vídeo, tudo isso está acontecendo graças ao deslocamento das placas tectônicas. E vamos explicar um pouco mais detalhados para vocês entenderem melhor. A Terra possui várias camadas. Uma delas é a litosfera, que é a camada da Terra que inclui a crosta terrestre e a parte superior do manto. E essa litosfera tem uma espessura que varia de 50 km a 200 km. A litosfera é quebrada e dividida em várias partes, que formam assim as placas tectônicas do nosso planeta. E como vocês já aprenderam, essas placas não estão estáticas, estão em constante movimento, desde que a Terra é Terra. E não pararam até hoje, não vão parar. Isso já é a forma que a Terra funciona. E o movimento com essas placas, junto com atividades vulcânicas, junto com terremotos e muito mais, acabam prejudicando a litosfera, que com o passar dos anos, ela vai ficando cada vez mais fina. E devido aos atritos dos abalos e dos movimentos, chega a hora que em alguns lugares a litosfera se rompe. E essas rachadosferas são conhecidas como rift. A litosfera se rompendo lá dentro da Terra, que acabam formando fendas na superfície da Terra. E é exatamente isso que está acontecendo lá na África. Como falamos, atualmente a fenda não está tão grande, mas acreditam que ela esteja apenas no seu começo. O buraco embaixo dela pode ser ainda maior. Essa rachadura, que não para de crescer, está localizada no Vale da Grande Fenda. E esse nome é dado a uma região que vai do Oriente Médio até o Moçambique, e que na verdade lá embaixo é formado por um complexo de falhas tectônicas que surgiram há cerca de 35 milhões de anos atrás. E nessa região, por ter tanto caos, tanto max tectônico,
diferentes, faz com que a crosta terrestre se mova cerca de 1 centímetro por ano. Por mais que seja pouco, né, 1 centímetro, isso num ano é muita coisa, galera. De acordo com esse cálculo, em 100 milhões de anos, o continente africano será dividido em dois. Isso, galera, é um cálculo baseado no mínimo, né? Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que faça com que a África se divida antes. Outra coisa é que o Vale da Fenda é composto em 3 partes. A região onde a rachadura apareceu pertence ao East African Rift, que tem quase 6.000 quilômetros de extensão, e das 3 partes é a maior. As outras partes são a Gregory Rift e a Western Rift. Todas elas são recheadas de vulcões. E o que vão fazer nessas fendas ficarem cada vez maiores é a distância que as duas placas vão tendo uma da outra. Quanto mais a placa Somali se afasta da africana, mais as rachaduras vão se abrindo. E essa nova rachadura que se formou não é novidade, já é isso. Uma enorme rachadura que está se formando há muito tempo, que começou em uma região chamada Afar, no norte da Etiópia, há cerca de 30 anos atrás, e se propagou até o sul, chegando no Zimbábue. A abertura que essa fenda tem varia de 2,5 centímetros a 5 centímetros por ano. Então, em 30 anos, galera, ela já cresceu muito. Então, o que será dessa nova fenda que se formou daqui a 30 anos? E o motivo dela crescer tão rapidamente por ano é porque alguns pesquisadores afirmam que a litosfera ali é mais fina, devido à formação de pedras vulcânicas da região e por causa de todos os abalos sísmicos e atividades vulcânicas também ali. Então, galera, por ela estar ali mais fina, é por isso que eles acreditam que ela pode se romper a qualquer momento. E quando isso acontecer, um novo oceano vai se formar por ali. E é por isso, galera, que no futuro próximo, acreditam que o Vale da Fenda vai se abrir mais, lotando de água, criando uma nova ilha africana e deixando o continente menor. E essa ilha pode se tornar um continente à parte, nós não sabemos o que vai se tornar. E tudo isso acontecerá de forma silenciosa e lentamente, sem que ninguém perceba ao longo de milhares de anos. Quando a gente vai ver, vai ter lá um novo continente. De pouquinho em pouquinho, a Terra já está fazendo isso. Mesmo que de forma lenta, o chão do nosso planeta está se movendo. E isso, galera, acontece só na África. O Vale do Rift é apenas um dos vales que tem no mundo. Existem outras formações geológicas parecidas com essa, como por exemplo lá no leste. E isso também acontece na Antártida, que é separado pelo Rift da Antártica Ocidental. Aqui no Brasil já o caso é diferente. As placas tectônicas são bem mais tranquilas, parecem até estáticas, sem contar que os vulcões no Brasil não são ativos, que evitam de movimentar as placas mais ainda. E por isso que não temos terremotos aqui. E isso faz com que o nosso Brasilzão tenha uma vantagem, né, nessas questões. Apesar de ter algumas coisas erradas aí, política e blá blá blá, não sofremos desses males, né, terremoto, furacão, tsunami. Mas mesmo assim o nosso planeta está em constante. Há muito tempo a África pode se dividir em 2 continentes, é muito interessante. Então, galera, essa enorme rachadura que falamos no vídeo de hoje apareceu na África no dia 19 de março de 2018 e cada dia está crescendo um pouco mais. E isso, galera, é apenas uma amostra do que pode acontecer no nosso planeta. Hoje conhecemos a Terra com 6 continentes. A Terra já foi até formada por um continente. Então quantos continentes teremos no futuro? Só o tempo e a Terra para nos mostrar. E galera, falando em a Terra já foi um continente, gostaria também Carlos, então, e deixa o seu like também se você gostou dessa informação da África, se você sabia disso, o que você achou, se foi interessante, ficou com medo. Lá, né? Nossa, meu Deus, de dia a gente vai cair dentro da fenda, nada disso, né, galera? Como já falamos, é algo que está acontecendo, mas vai acontecer de forma quieta, né? Ela não vai do nada comer um pedaço da terra. E provavelmente a gente não vai ver vivo nada de a especial. gente não vai estar aqui. Então, se você gostou desse vídeo, galera, se você pediu... Então, pessoal, eu dei umas cortadinhas no vídeo pra não ficar muito extensa a aula, tá? Eu queria dar umas cortadinhas. A atividade de vocês. Atividade de vocês, livro de atividades da página 4, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à aula ou com relação à atividade, me perguntem, beleza? Não esqueçam de colocar a data de hoje na aula, tá? Façam ele no livro de atividades mesmo. As atividades vocês sabem que vocês podem realizar na apostila ou no livro de atividades. Coloquem a data. E, gente, se cuidem. Saibam que vocês moram no meu coração, tá? O meu coração não tem nenhuma fenda, nenhum rift, tá bom? E boa semana, tá? Tô com saudade de vocês, tô mesmo. Eu acredito que todos os vídeos vocês vão escutar isso, porque enquanto eu não encontrar com vocês, a minha saudade vai continuar. Então, se cuidem, uma boa semana,
boas próximas aulas, boas atividades e, mais uma vez, se tiverem dúvida, me perguntem, tá bom?